Fala pessoal, prazer estar aqui novamente para falar com vocês e hoje a gente dá continuidade à avaliação dos 100 fundos mais líquidos da Bolsa Brasileira. Hoje a gente vai falar sobre um fundo aí que tem causado bastante polêmica no mercado e é um fundo dos mais líquidos também, os maiores fundos do mercado brasileiro, o TRXF11. Então vamos lá, vamos a ele. Bom, TRXF11 é um fundo que nasceu aí com mandato de fundo misto. Ele, apesar desse mandato, até muito recentemente, até o ano passado, era extremamente focado em varejo, imóveis de varejo, tá? Então, um fundo aí cuja gestora é a TRX, gestora de recursos, e tem a BRL Trust como administradora, tá? Então, um fundo que busca aí comprar imóveis, principalmente na modalidade Build to Suit, que é quando ela faz um acordo para construir o imóvel exatamente nos padrões do que um grande inquilino deseja, e aí, logo depois da conclusão da obra, o inquilino aluga esse imóvel, normalmente por um contrato bastante longo, permitindo aí o retorno do investimento feito. Tá? Então vamos lá. TRXF11 está sendo negociado ao preço de R$ 95,00, sofreu recentemente em função aí de vendas expressivas que aconteceram na sua cota. Ele tem um dividend yield aí considerado alto, né, para um imóvel, para um fundo de tijolo, um fundo que investe em imóveis físicos. Pagou aí um rendimento de R$ 1,00 em dezembro de 2025. Preço-valor patrimonial de 0,93, ou seja, está sendo negociado com um desconto em relação ao seu valor patrimonial. E o patrimônio líquido aí de 3,3 bi, prestes aí a ser atualizado para mais de 6 bilhões depois da última oferta aí anunciada pelo gestor. O fundo está muito bem posicionado na metodologia da BRIC 360 e a gente vai explicar já por quê, tá? Então, está aí com um sinal bom para a entrada e o risco do fundo é considerado um risco baixo, tá certo? Vamos lá, então, entrar aí no detalhe, né? A gente tem aí, então, o fundo com uma nota 4, isso é extremamente raro na metodologia da BRIC, que é bem criteriosa. A gente analisa aí mais de 50 critérios para poder atribuir essa nota para você, certo? Então, um fundo que tem aí, a gente vai começar falando aí dos seus imóveis, tá certo? Então, uma nota muito boa, agora sendo repontuado justamente para assimilar as aquisições recentes que esse fundo fez, ou estão em andamento também ainda, mas vamos lá, é um fundo que tem bastante diversificação, um fundo que tem nenhuma vacância, né, praticamente zero aí de vacância ou inadimplência, e um fundo que tem aí bons imóveis, né? Então, imóveis aí de varejo, imóveis de galpões logísticos, agora entrou em várias outros segmentos que a gente vai comentar aqui no final do vídeo também, essas últimas aquisições. Como de praxe, vamos lá para a nossa sessão de documentos, porque eu gosto sempre de abrir e apresentar o relatório de gestão do fundo, né? Dessa forma, a gente já se familiariza um pouquinho aí com o relatório gerencial. Então, clicando aqui, você já vai ver o relatório de gestão. Bom, como a gente falou, então, um fundo aí, né, que tem focado em imóveis de varejo, até então uma concentração muito grande em imóveis de varejo, e agora, recentemente, está pulverizando as suas e diversificando as suas posições, certo? Então, vamos lá, vamos começar falando aí do portfólio desse fundo. Então, indo aqui para a seção de portfólio, gostaria de apresentar para você, o relatório de gestão comenta as várias aquisições, aí, várias movimentações do portfólio recente, mas indo aqui, então, direto para o nosso portfólio, vamos lá. Então, um fundo aí
que tem boa parte de seus recursos aí alocados em imóveis, né? Tem alguma coisa aí em outros FIs, mas principalmente como uma forma de também investir em imóveis, tá? E aí, o perfil desses imóveis. Então, imóveis aí voltados para o segmento atacadista, né? Depois para o segmento de varejo, casa e construção, até então tudo considerado aí varejo, né? Agora começou a entrar no segmento hospitalar, mais recente, saúde, também muito recentemente agências bancárias, shopping e outros aqui colocado como 12,1% dos imóveis. E educacional, aí agora respondendo por 10% das receitas do fundo. Então, indo para o perfil dos imóveis, então a gente tem varejo ainda, é o segmento majoritário, né, desse fundo, por isso até o segmento dele dentro da BRIC fica como varejo, para a gente conseguir ter uma base de comparação precisa, real, né, com outros fundos que possuem um portfólio parecido, mas agora cada vez mais trazendo outros tipos de imóveis aí para o seu portfólio e diversificando a receita, certo? Então, essa aí gostaria ainda de destacar isso aqui do portfólio. Então, um portfólio muito distribuído, então a gente vê aí a quantidade de imóveis praticamente em todos os estados da federação, então muitos estados, né, da federação, é um portfólio aí realmente bastante amplo e diversificado. Essa diversificação é muito interessante, porque ela permite que, se der algum problema em um determinado estado, uma determinada região, isso não afeta o portfólio como um todo, isso não afeta a rentabilidade dos imóveis como um todo. Então, a gente tem aí São Paulo representando a maior parcela, mas ainda assim uma bela de uma diversificação dos outros estados aí da federação. Então, essa é uma parte aí que a gente gosta de enfatizar e eu acho que é muito importante para o portfólio aí do TRX-F11. E aqui, né, ao final do relatório de gestão, o gestor traz imóvel a imóvel a área alocada, vencimento e o tipo de contrato, né, se típico ou atípico. Lembrando que o atípico é aquele que a multa é tudo que falta pagar até o vencimento do contrato. E o típico é aquele que geralmente tem uma multa acordada caso o inquilino devolva o imóvel antes do prazo estimado. Então tá aí, maioria esmagadora dos imóveis do TRX-F11 são atípicos. Agora isso tende a mudar com os recentes investimentos, né, novas aquisições que o fundo veio fazer. Beleza? Vamos voltar lá, continuar a nossa análise aqui então. Bom, vencido aí o eixo de imóveis, vamos analisar o eixo de inquilinos, tá? Um dos pontos mais fortes desse fundo, talvez a maior nota dentro da metodologia em analisando os inquilinos. Isso pode mudar agora, claro, um pouquinho a partir das novas aquisições, mas a gente tem aí, via de regra, grandes empresas de capital aberto, com histórico de lucro, né, sendo aí monitoradas por todo o mercado, os inquilinos com boa reputação e sem conflito de interesses, né, então não fazem parte do grupo da TRX, o que é muito positivo e fortalece aí o case do TRX-F11. Não tem uma concentração grande em um único inquilino, né, e eles vêm com essa diversificação ainda reduzindo ainda mais essa concentração. Vamos analisar de novo aqui no relatório de gestão, na seção em que o gestor fala sobre os inquilinos. Está aqui, ó, a receita por aluguel por inquilino. Então, a gente vê aí que o Açaí, o Grupo Açaí, né, o grupo atacadista de varejo, que até pouco tempo atrás representava muito desse fundo, foi reduzido aí agora para 15,36%. Então, isso aí realmente diminui muito o risco do TRX-F11, torna ele mais seguro, né, para o investidor. Então, você que está chegando, está fazendo seus primeiros investimentos em fundos imobiliários, esse é sempre um ponto que a gente alerta, né, que é importante olhar. Se o fundo imobiliário tem poucos inquilinos, provavelmente a concentração, né, e a dependência naquele inquilino vai ser alta.
E o que isso significa? Que se aquele inquilino tiver qualquer problema ou entrar em conflito com o fundo, isso pode impactar muito a renda do fundo e a renda que ele distribui para você. Agora, se é um caso como esse aqui, de vários inquilinos aí com menos representação, se tiver problema com um inquilino específico, isso não vai afetar de forma tão material todo o rendimento que é distribuído, ou seja, o aluguel que pinga lá na nossa conta. Então, uma diluição muito interessante que o TRX-F11 apresenta aí. Além disso, tem a diversificação em relação à atuação, né, dos segmentos de atuação dos inquilinos, o que é sempre muito positivo. Tá? E então, isso aí é bem interessante para o investidor de TRX-F11. A gente tem aí, então, uma boa nota, a maior nota possível, né, dentro da metodologia da BRIC, atribuída aí para o eixo inquilinos do TRX-F11. Agora, entrando um pouco aí na gestora, a gente tem uma gestora que tem uma boa nota também, tá? É um gestor que tem um nível médio para alto de transparência, um time experiente, mas que agora tem um grande desafio que a gente vai ter que ficar de olho, que é esse nível de diversificação que o TRX atingiu, com imóveis em praticamente todos os segmentos, então, de hospital, agência bancária, shopping e logística. Então, assim, esse nível de diversificação, ele traz muito mais complexidade para a gestão, ou seja, você precisa ter pessoas dentro do time que entendem profundamente de cada segmento, né? Então, esse é um grande desafio. E fazer uma gestão como o TRX vinha fazendo, no segmento de varejo, com contratos longos, todos praticamente atípicos, né? Então, uma gestão muito mais simples, agora se torna mais complexa, tá? Então, a gente vai ter que ver como o TRX vai se sair diante dessa nova complexidade, se vai conseguir trazer os talentos certos e estabelecer novos processos de supervisão, de gestão, né, de negociação com esses inquilinos e com a reciclagem do portfólio de maneira adequada. E o último ponto que a gente gosta aqui sempre de enfatizar para você também que está chegando, né, essas perguntas são sempre aqui padronizadas para te ajudar, para facilitar para você aqui o que você deveria se perguntar sobre esse fundo. Então, é um fundo aí que também possui um baixíssimo nível de conflito de interesses, sem conflitos de interesses, na verdade, com os cotistas, que somos nós, os investidores, né? Então, o gestor e o administrador não pertencem ao mesmo grupo, não tem nenhuma trava para troca do gestor no regulamento, ou seja, se o gestor estiver fazendo um mau trabalho, vai lá, troca, simples, e tem um novo gestor para fazer agora o trabalho. E gestor e inquilinos também não pertencem ao mesmo grupo empresarial, não criando conflitos de interesse. Então, uma boa nota aí no eixo gestor, tá? Para nós, para o TRX-F11. Quando a gente vai analisar aí o risco, então, também o risco bom, né? O risco muito bom, com baixa volatilidade, os inquilinos aí pagando seus aluguéis em dia, sem vacância, sem inadimplência, e agora, recentemente, teve uma troca, né? Então, isso aqui está sendo atualizado também, esse indicador sendo atualizado, que é sobre as multas, né? Então, o gestor é muito transparente aqui sobre as multas, no caso de rescisão, e aí está aqui, né? O saldo remanescente, antigamente era 100%, agora passa aí a um percentual menor, e aí contratos típicos aí com multas aqui também sendo estabelecidas, isso aqui faz com que aquele indicador passe por uma revisão, né? E a gente também acompanha como o gestor reporta lá no relatório trimestral, que ele é obrigado a publicar, né? O informe trimestral lá nos arquivos junto à B3 e à CVM. Então é importante a gente acompanhar agora como é que vai ficar esse reporte lá. Mas também tem informações interessantes sobre o vencimento desses contratos, o que reduz o risco, né? São contratos longos, a gente tem um prazo médio ponderado aí de mais de 12 anos, ajustes em sua maioria aí feitos já pelo IPCA, um indicador considerado mais moderno, né?
para a inflação. Então, são todas informações aí muito positivas para o TRXF11, tá? Algo bem interessante. O que a gente tem de risco que tem que ficar acompanhando aí, ficar de olho, tá? É a alavancagem desse fundo. Esse fundo estava com uma alavancagem bem alta antes dessa última emissão e antes também de uma venda massiva, né? Que atingiu mais de 600 milhões feita aí no final do ano passado, de 2025. E esses movimentos recentes melhoraram muito aí a dívida, né? Então, a alavancagem desse fundo, o que trazia maior risco. Então, esse movimento trouxe uma redução desse risco, é ainda algo que a gente precisa ficar de olho. A gente está falando de um patamar aí de 21%, de acordo com o último relatório de gestão. Então, ainda precisamos acompanhar, mas é realmente bem melhor do que estava antes aí, tá certo? Então, a gente tem aí essa relação de alavancagem para continuar monitorando dentro do critério de risco. Passando aí agora ao nosso critério de projeções, o que a gente tem, né? Então, é um fundo que está muito bem recomendado nas carteiras, ou seja, vários analistas que cobrem o mercado estão recomendando a compra, né? Está aqui com consenso apontando para a compra. Está num bom momento, né, de ciclo econômico. A gente avalia aqui dentro desse índice os indicadores econômicos que mais afetam o fundo, né, que tem a maior correlação com o fundo, e ver como é que está agora a projeção desses indicadores, e aí isso cria um momento favorável para o fundo TRXF11. E aí, finalmente, o nível de aposta na queda dos papéis, ou seja, como é que o pessoal está se posicionando aí com os empréstimos de cotas, né? Geralmente usado para montar posições vendidas. Então, esse nível de aposta na queda está baixo, né? Até em função aí da recente queda, o papel sofreu bastante nos últimos 7 dias aí, então agora já está baixo, volta para um patamar aí abaixo da média de normalidade e permite aí a gente ter mais tranquilidade para entrar. E aí, até por tudo isso, a gente tem lá um bom momento, né? Um momento aí favorável para a entrada no papel, certo? Então, vamos agora analisar o último eixo, que é o eixo financeiro. Então, no eixo financeiro, a gente avalia aí se o fundo está barato, está caro. Vamos olhando aí agora. Ele está sendo negociado aí a 0,93, sendo que a média dele, normalmente ele é negociado ao valor justo, a R$1, né, em relação a cada R$1 no valor patrimonial. Quando a gente olha o segmento está muito parecido, mas está um pouquinho mais caro que ele. Então, ele está mais descontado que a média do segmento. E quando a gente olha o IFIX, né, ele está aí muito parecido, quase para e passo aí com o IFIX. Então, assim, acaba criando um momento interessante para a entrada, né, nesse fundo agora. A gente tem aí ainda, o fundo é um bom pagador de dividendos, né, então a gente vê aí um histórico de pagamento de dividendos interessante. Quando a gente pega uma janela longa aí, a gente vê, né, então, o dividend yield muito bom. A maior parte do dividend yield vem, de fato, de aluguel e uma pequena parte do giro, né, de vendas esporádicas aí da carteira, mas feito de uma forma consistente com lucro. Então, isso é interessante. Então, o fundo pagando aí bem em relação aí quando comparado até com o IFIX. E sobre retorno, aí no último ano esse fundo sofreu, né, mais do que rendeu bem abaixo da média do segmento e abaixo aí do IFIX, então a cota dele principalmente sofrendo bastante. E quando a gente pega uma janela mais longa, aí a gente vê que esse fundo, na verdade, tem entregue, né, bons resultados, acima inclusive do IFIX e da média do segmento. Essa visão mais longa a gente sempre recomenda para a gente não ver só a foto, né? Ou seja, como é que o fundo está agora, mas a gente dá uma olhada aí no histórico, né, no filme. Então, tá aí para você um pouco desse histórico aí do TRXF11.
E agora, comentando finalmente sobre as recentes aquisições e recentes vendas, recentes movimentos feitos pelo fundo, a gente vai ver aí, então, novas aquisições feitas, né, material aqui extraído dos fatos relevantes, então, entrando aí em hospitais, se por um lado o cliente é muito bom, né, Albert Einstein, o Hospital Albert Einstein, por outro lado, a gente vê aqui que o cap rate não foi tão atrativo, principalmente se a gente considerar outros fundos aí de gestão mista, Alzir 11, por exemplo, tem feito aquisições com cap rates melhores do que esse aqui, mas um inquilino bom, um imóvel de qualidade, então, priorizando aí uma estabilidade e a rentabilidade, tá? Desse movimento. Outros movimentos aqui também, né? No Corporate Garden aqui, já mais corporativo, escritório comercial, tá? Alugado aí para instituição de ensino. Esse aqui já com um yield projetado bem interessante, um cap rate de 8,5. A gente tem aí também a Anhanguera, então a gente viu nessas últimas aquisições o fundo se posicionando aí no segmento educacional, segmento que gera sempre dúvidas, né? Porque todo mundo fala, pô, mas a gente não está migrando para um modelo aí de educação mais à distância, será que faz sentido? E em recente entrevista, o gestor falou aí, né, o Raul da gestora falou que foi muito bem pensado essas aquisições, principalmente pelas universidades aí que são inquilinos terem ticket médios muito altos, oferecerem cursos aí de medicina, que ainda, né, é previsto aí continuar presencial no curto médio prazo, tá? Então, esses foram movimentos aí recentes do fundo, né? E aqui ainda outros movimentos também com cap rate médio aí de 8,5% aí ao ano, tá? De prédios aí alugados aí para o Marché, Saint-Marché e também para a OBA, Grupo OBA. Então, estamos aí, né? Uma análise aí dos últimos imóveis. Na nossa visão, essa análise é positiva, por um lado, porque ajudou realmente a diversificar, reduzir dependência de um único inquilino, né, que era a exposição lá do grupo, primeiro Pão de Açúcar, depois o Grupo Açaí. Mas, por outro lado, é o que a gente falou, a complexidade de gestão tende a aumentar, então a gente vai ter que ficar de olho, ver aí se a gestão vai continuar entregando, gerando valor frente a uma complexidade bem maior, tá? Estamos falando agora de um fundo de mais de 6 bi, então é um fundo grande, é um fundo relevante e com imóveis muito diversos, trazendo esse desafio aí. Mas tá aí, final da análise para você. Amanhã a gente está de volta com um novo fundo imobiliário para ser analisado. Se você tiver algum pedido específico, bota aqui nos comentários do fundo qual fundo, né, aqui nos comentários do vídeo, qual fundo você gostaria de ver analisado, e a gente vai priorizar aí aquele que tiver mais demanda, mais votação, tá bom? Forte abraço, até breve.